Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e vídeo com muitas informações, muita coisa acontecendo nessa segunda-feira, primeira segunda-feira do ano de 2021 e foi uma manhã movimentada no rubro-negro carioca. Antes de começar, queria que você se inscrevesse no canal, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, dê o like no vídeo e também ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Flamengo. Também vou sortear um quadro igualzinho aquele ali com a escalação do time campeão de 2019 na Libertadores, quando eu bater 100 mil inscritos. Então, conto com a ajuda de vocês, é só compartilhar com os amigos aí, vamos chegar a essa meta o quanto antes. Agora as informações, vamos lá. Sub-20 do Flamengo. Informações que eu havia dito aqui para vocês no canal no último domingo se confirmaram nesta segunda-feira, quando o Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Fluminense no jogo da volta pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo na ida, o Flamengo venceu por 3-1 na Gávea e na volta acontece hoje, segunda-feira, lá nas Laranjeiras. A bola rola às 15 horas. Vamos lá. Otávio, Maldini, Luiz Gustavo, Daniel Cabral, Yuri de Oliveira e Guilherme Bala voltaram a ser relacionados. Mateuzinho e Muniz, jogadores que já fazem parte do elenco principal e que reforçaram o time sub-20 no jogo de ida na Gávea, não foram convocados dessa vez e continuarão treinando no time profissional, como eu havia dito. Lázaro, Gabriel Noga e Ramon, 3 jogadores importantíssimos e titulares absolutos do time, estão suspensos, ou seja, 3 desfalques importantíssimos para o técnico Maurício Souza. A bola rola às 15 horas e eu com certeza, no vídeo de mais tarde, vou trazer todas as novidades sobre esse jogo. Outra informação interessante, caso Gerson e Ramírez. Vocês lembram que no jogo entre Flamengo e Bahia, o Gerson acusou o colombiano Ramírez do Bahia de injúria racial. Trouxe aqui já para vocês no vídeo que o zagueiro Natan e o atacante Bruno Henrique foram chamados pela Polícia Civil para depor e eles serão testemunhas no caso. Eles iriam nesta segunda-feira, na parte da tarde, na delegacia lá no centro do Rio de Janeiro, que está sendo responsável por essa investigação, mas eles acabaram adiando, porque o horário que eles iriam depor era o mesmo horário do treinamento do Flamengo, marcado para o período desta tarde. Então, com isso, eles adiaram e uma nova data será marcada, provavelmente na próxima semana. Eu trouxe essa informação lá no meu Twitter, o @Vene Casagrande, eu disse o seguinte: Bruno Henrique e Natan iam depor na tarde desta segunda-feira como testemunhas do caso. Mas, como o treino do Flamengo está marcado para o período da tarde, os compromissos foram adiados para a próxima semana, com data a definir. Lembrando que essas informações eu apurei junto à assessoria da Polícia Civil também. Outra informação super relevante, o médico Gustavo Caldeira, que deixou o Flamengo em outubro de 2020, naquela reformulação que teve no departamento médico, um médico super bem avaliado no mundo aí da medicina esportiva, deixou o Flamengo em outubro de 2020 e está indo para o Vasco, maior rival do Flamengo. Ele recebeu o convite da chapa vencedora na eleição do Jorge Salgado, que vai ser presidente aí nos próximos 3 anos do time Cruz Maltino. Ele recebeu o convite e topou. Ainda não assinou, mas já topou. Ele nos próximos dias deve iniciar os seus trabalhos lá no Vasco da Gama. No meu Twitter eu disse o seguinte: o médico Gustavo Caldeira, que deixou a comissão técnica do Flamengo em outubro de 2020, foi convidado para trabalhar no Vasco e topou o desafio. O profissional deve iniciar no Cruz Maltino nos próximos dias. E por falar no médico Gustavo Caldeira, ele está envolvido naquele caso Denner, que eu estou trazendo aqui para vocês, jogador de 23 anos, quer dizer, ex-jogador, né, porque ele anunciou sua aposentadoria e acusou o Flamengo aí de negligências e irresponsabilidades durante seu período de recuperação. Ele operou o joelho esquerdo 3 vezes em 3 anos. Em 2017 e em 2018, quando ele estava no Flamengo, e em 2019, quando ele já estava no Figueirense. Teoricamente, segundo o jogador, ou melhor, o ex-jogador, foi para corrigir essa cirurgia nos tempos de Figueirense, foi para corrigir o erro das 2 anteriores feitas no Flamengo. Eu resolvi apurar e fiz uma matéria sobre isso. E disse o seguinte: como o Flamengo e Deni não quiseram citar nomes dos profissionais que participaram de forma direta do processo realizado entre junho de 2017 e janeiro de 2019, quando o ex-zagueiro voltou para o Figueirense, a reportagem, no caso eu, Vene Casagrande, apurei quais médicos que realizaram as cirurgias no joelho esquerdo do ex-atleta e quais fisioterapeutas que fizeram parte do processo de recuperação e transição do jogador.
A primeira operação para corrigir a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Denner foi realizada pelo médico Gustavo Caldeira, esse que deixou o Flamengo recentemente e vai para o Vasco. Então, funcionário do Flamengo. No dia 22 de junho de 2017 foi realizada a primeira cirurgia. Caldeira, que deixou o Flamengo recentemente, mais precisamente em outubro de 2020, foi procurado pelo jornal O Dia e também pelo canal Vene Casagrande e topou a falar sobre a situação do ex-zagueiro. Em contato rápido por telefone, ele respondeu: "Fico muito triste com o desfecho do caso do Denner, um menino muito educado e com caráter ímpar. Na ocasião, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e foi submetido à reconstrução ligamentar. A equipe cirúrgica era formada por mim, Dr. Rafael Serra Cruz, que era médico do clube, e Dr. Luiz Felipe Matos, que era um médico externo do clube. Todos muito bem conceituados no meio médico. Após a cirurgia, iniciou a reabilitação com a fisioterapia. Revisamos se havia algo errado com o ato cirúrgico, que é uma das causas de falha da cirurgia. Porém, não encontramos nada errado e apostamos no segmento da reabilitação para ver se melhorava. O atleta foi inclusive consultado com um médico de renome fora do clube, que teve a mesma conduta que havíamos escolhido. Depois o atleta fez mais 2 cirurgias com outros médicos e não conseguiu retornar. Fico sinceramente muito triste. Já falei com o atleta e me coloquei à disposição", disse aí o Gustavo Caldeira. Eu procurei os médicos citados por Gustavo Caldeira, Dr. Rafael Serra Cruz e Luiz Felipe Matos. Ambos ainda não responderam até o momento. Em janeiro de 2018, 6 meses depois da operação em Denner, Gustavo Dutra se tornou, um outro médico, Gustavo Dutra, para vocês não se confundirem, se tornou coordenador do departamento médico das categorias de base do Flamengo. E ele continua no cargo até hoje. E acompanhou a situação do ex-atleta de perto. Como ainda é profissional do rubro-negro, Dutra optou por não falar sobre o assunto, já que o clube manteve o silêncio. Ele tem o direito, eu o procurei. Mas ele falou: não quero falar sobre isso, até porque o Flamengo não se manifestou, eu só vou me manifestar se o Flamengo liberar. A segunda cirurgia no joelho esquerdo de Denner foi realizada no dia 8 de junho de 2018, quase um ano depois da primeira. Desta vez o procedimento foi feito por um médico que não fazia e nem faz parte da comissão técnica do Flamengo, Dr. Max Ramos. Inclusive ele operou o Diego Ribas recentemente, quando o Diego sofreu lesão grave no tornozelo, e também o Thiago Maia, que operou recentemente em dezembro, o joelho dele também, a situação parecida com a do Denner, problema ligamentar no joelho. Então esses 2 atletas, que são atletas do atual elenco rubro-negro, passaram por cirurgia com o Dr. Max Ramos. Eu procurei o Dr. Max e ele também não me respondeu até o momento. E a terceira operação, desta vez realizada por profissionais do Figueirense, clube detentor dos direitos federativos de Denner na ocasião, foi feita no dia 20 de junho de 2019, 2 anos depois do primeiro procedimento. Segundo relatou o ex-zagueiro, essa cirurgia foi para corrigir erros feitos nas 2 operações anteriores. Aí vocês vão me perguntar, e os fisioterapeutas? Quem são? Vou trazer agora para vocês. A reportagem conseguiu levantar o nome dos fisioterapeutas que, de alguma forma, participaram do processo de recuperação de Denner. Segundo fontes do Flamengo, os profissionais são André Bezerra, Eduardo Calçada e José Batista. André Bezerra é o único que continua no Flamengo. Os outros 2 saíram na reformulação que teve em outubro de 2020. Ainda de acordo com pessoas que presenciaram todo o processo realizado no Flamengo com Denner, o fisioterapeuta André Bezerra, que continua lá, foi quem mais participou da recuperação do ex-zagueiro e foi quem mais o acompanhou de perto no Ninho do Urubu, sendo o responsável pelos trabalhos de transição realizados. Me disse uma fonte o seguinte: o Bezerra, no caso o André Bezerra, foi quem mais acompanhou o Denner de perto e responsável quando ele, Denner, iniciou os trabalhos de transição. Ele foi peça fundamental nesse processo que fizeram com o Denner, disse uma pessoa que pediu para não se identificar, uma fonte minha do Flamengo. Como André Bezerra ainda é funcionário do Flamengo, ele não pode se manifestar oficialmente sobre o assunto sem a liberação da diretoria das categorias de base do Flamengo. Já Eduardo Calçada e José Batista não são mais funcionários do Flamengo desde outubro de 2020, quando aconteceu aquela reformulação. Procurados, os 2 profissionais não responderam a reportagem até o momento. E, em cima disso, veio o desdobramento e agora uma outra pessoa envolvida, Ederson, fez uma postagem muito forte nas redes sociais, um comentário na postagem do Denner, na verdade, fazendo acusações seríssimas contra o departamento médico do Flamengo. O Ederson, que teve no Flamengo, passou pelo Flamengo de 2015 até 2018, quando ele decidiu encerrar a carreira de jogador de futebol. Inclusive, teve um problema de câncer também,
durante esse período, ele ficou lá no Flamengo, o Flamengo deu suporte a ele, mas pelo visto ele não gostou nem um pouco do suporte que teve e descascou o departamento médico do Flamengo lá no Instagram, e eu vou trazer aqui para vocês agora. Olha bem isso. Eu sei bem o que você está sentindo, Danny, e passando, pois sofri muito por lá também. Sofri a mesma negligência e falta de competência de algumas pessoas lá daquele DM, que só sabe jogar a culpa no jogador para assegurar a imagem deles com a imprensa. Sofri com dores absurdas todos os dias, durante meses, mas sofri ainda mais tendo que ouvir eles dizerem que não era nada, que eu tinha que treinar e superar a dor, que o meu problema era na cabeça, etc. Chegaram até a me dar um remédio de placebo, só faltaram dizer que eu estava louco. Enfim, sofri tanto e passei tanto nervoso que tive até um câncer de testículo, de tanta raiva que passei por lá, escreveu o ex-jogador em uma publicação de Danny. E ele prosseguiu. Tive que encerrar minha carreira também por culpa daqueles incompetentes. Foi difícil tomar essa decisão, pois sempre amei jogar futebol. Mas quando não temos escolha e quando não podemos fazer mais nada ou não podemos mais treinar e jogar com alegria, é preciso aceitar, pois mais difícil que seja. Assim como nós dois, tiveram outros que sofreram da mesma maneira sem poder se exprimir, tendo que aceitar a incompetência daquelas pessoas que estão lá por status ou por troca de favores. Parabéns pela sua coragem, Daniel. Só queria te dizer que estou contigo e te desejar muitas alegrias que com certeza virão em sua vida, completou o ex-meia Ederson. Só para ressaltar, quem operou o joelho de Ederson durante o período que ele estava no Flamengo foi o Dr. Runco, que não faz mais parte da comissão técnica do Flamengo. Então, assim, uma declaração muito forte do Ederson. Obviamente, isso vai fazer barulho lá no Ninho do Urubu, embora algumas pessoas acham que foi uma forma bem exagerada. Obviamente, depois dessa postagem, eu conversei com algumas pessoas que estiveram com o Ederson lá no Flamengo, acharam um pouco exagerado, mas o Ederson, querendo ou não, veio a público e expôs muita coisa. E eu prometo acompanhar os próximos capítulos dessa história e trazer aqui para vocês. Mais uma informação, Lincoln. Vamos lá, o Globoesporte.com trouxe a notícia hoje e eu fui apurar. O Cincinnati dos Estados Unidos quer o atacante por empréstimo, fez uma proposta ao Flamengo para ter o Lincoln por empréstimo até julho de 2021 e depois com uma obrigação de compra caso ele bata algumas metas estabelecidas nesse contrato de empréstimo. Porém, pelo que eu apurei, o jogador não ficou nem pouco animado com a possibilidade de atuar no futebol norte-americano. Ele não quer ir e o Flamengo já sabe disso. E, obviamente, isso vai criar mais um mal-estar entre staff do jogador e diretoria do Flamengo. O jogador está há um mês afastado, treinando no sub-20 sem entrar em campo. Não vai ser mais aproveitado. Porém, ele tem o direito também de decidir para onde ele quiser, onde ele quer ir. Quando o Flamengo teve muitas propostas por ele e ele topou ir, o Flamengo não quis. Agora vai ter que ter jogo de cintura para administrar bem essa situação do Lincoln. O que eu sei é, o Cincinnati fez a proposta de empréstimo, o Flamengo quer uma proposta de venda, acha melhor assim, mas o jogador não quer nem ouvir, não quer atuar, pelo menos hoje, segunda-feira, dia 4 de janeiro, o jogador não tem interesse em atuar no futebol norte-americano. Para finalizar o nosso vídeo, Flamengo treina nesta tarde, às 15 horas, e vai dar continuidade à preparação para pegar o Fluminense. A tendência é que o Rogério Ceni ali já esboce um time titular para pegar o Fluminense na quarta-feira. Diego Alves, fora, muito difícil que ele enfrente o Fluminense. Michael treinando normalmente, a tendência é que seja relacionado, reservas, mas querendo ou não um jogador importante. E Vitinho é um jogador aí que o Rogério Ceni tem utilizado bastante, está suspenso e não vai conseguir ser relacionado. Então, assim, o Flamengo com Diego Alves e Vitinho são desfalques super importantes. Eu vou trazer para vocês aqui todas as novidades do treino. É só vocês acompanharem o canal mais tarde, que com certeza farei mais um vídeo para vocês. E espero que vocês tenham gostado das informações. Foram muitas informações, foi uma manhã muito animada envolvendo o Flamengo e mais tarde tem mais vídeo. Beleza, pessoal? Então não deixe de se inscrever, é só apertar o botão aqui embaixo, dê o like no vídeo, compartilha com os amigos, vamos fazer o canal crescer ainda mais. Valeu, rapaziada, tamo junto, um abraço.